Olá pessoal, chegou o momento de eu dar mais uma atualização para vocês sobre o projeto. Nós viajamos novamente para Iguape em agosto para a segunda etapa de gravações. Deu tudo certo. Algumas partes ficaram para serem gravadas no Rio de Janeiro, o que já estava previsto por especificidades assim que não comprometiam a narrativa de forma alguma. E a produção do filme em si, né, a etapa da filmagem, foi concluída no mês de outubro. Isso foi muito interessante porque esse filme foi feito em momentos muito espaçados, né? Julho, agosto, setembro e outubro. Acho que julho e agosto foi um número equilibrado, assim, como as duas partes mais intensas, e depois foram coisas muito específicas e muito espaçadas. Eu já comecei a montar o filme retornando da segunda etapa de gravações, né, da segunda viagem de Iguape, o que era uma insegurança, assim, eu nunca tinha montado um filme enquanto filmava, né, enquanto a produção não havia sido 100% concluída. E foi muito interessante, que eu achei que funcionou super bem, não comprometeu em nada, e eu descobri que é algo muito mais comum do que eu pensava. O Kieslowski, por exemplo, fazia isso direto, outros cineastas também. Hoje é dia 1º de setembro de 2021, são meia-noite e 24, e eu estou começando a montagem. Eu sempre insisto em montar meus próprios filmes até agora, né? Não é que eu não confie em outras pessoas, pelo contrário, eu acho que uma das partes mais importantes desse processo de montagem foi mostrar para outras pessoas. Porque é muito difícil você ter uma objetividade quando você está assistindo todos os dias essas imagens, quando você está vivendo esse filme já bem antes na sua cabeça, assim. É muito difícil ter uma objetividade, né? Que eu digo, né? Uma perspectiva menos afetada das suas próprias preconcepções da história e do seu projeto, né? Mas eu acho que é como uma extensão da direção, a montagem, né? Escolher onde cortar, para mim, é uma coisa muito delicada e que é muito mais difícil do que parece. E tudo bem, sabe? Eu acho que montagem é isso mesmo. Se você ler o livro do Walter Murch, que eu já trouxe aqui para o canal, tem 2 vídeos sobre ele, Num Piscar de Olhos, que é o livro assim, sobre montagem. Ele fala que no Apocalipse Now, se ele fosse fazer a média, né, de todo o tempo que ele trabalhou no projeto, ele teria feito um corte por dia, né? Teria ficado o dia inteiro ali trabalhando para fazer um corte. Então é mais ou menos isso, né? É muito pensamento, né? Montar é muito mais do que editar, do que cortar. Montar é experimentar, né? O que é um outro grande ponto, assim. Eu tomei a liberdade de experimentar coisas que surgiram no processo, que eram diferentes do original. E muitas delas não funcionaram, e com muita humildade eu retornei para o original, que eu acho que funciona muito bem. Mas se eu não tivesse experimentado, talvez eu me arrependesse. Então é importante ser paciente e experimentar. Eu monto o filme num MacBook, o que é um computador excelente assim, montar em 4K, não trava, tudo funciona muito bem. Eu monto no Adobe Premiere, que é o software que eu uso há muito tempo e que atende todas as minhas necessidades. Uma dica para vocês que montam também, que eu aprendi com Walter Murch e que eu vi na prática, que é muito verdade, quando eu estava montando o filme e depois assistindo o filme numa tela grande, é que o tempo para cada plano, né, quando você faz alguns cortes, talvez não é o suficiente, porque na tela grande, que é como o filme deveria ser visto, né, não apenas, mas principalmente na tela grande, ela tem um espaço muito maior e o espectador precisa de mais tempo para apreciar tudo aquilo, para o olho dele viajar todo aquele espaço. E, bom, no caso isso não me prejudica muito, porque eu gosto de trabalhar com um plano longo, com planos um pouco mais longos, não tão longos, mas um pouco mais longos. E
Mas às vezes quando você faz cortes rápidos, é sempre bom testar o quanto antes numa tela grande, para ver se vai ser o suficiente, né? Isso eu aprendi no livro do Walter Murch, que eu já disse, eu trouxe aqui para o canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar. Eu recomendo muito. Acho que assim, ajuda muito na montagem, na prática, assim. É um desses livros. É muito diferente de ler o Eisenstein, né? Que você vai ler muita coisa interessante sobre teoria de montagem, muito característica daquele período, daquela proposta de cinema. Mas se você lê o Walter Murch, por exemplo, você vê ali página após página coisas que são realmente úteis do ponto de vista prático para o seu filme, provavelmente. Eu gosto de ter um caderno para anotar tanto coisas que eu quero mudar no próximo corte, assim como impressões das pessoas que assistiram. É muito importante você ser organizado. Se você quiser, coloca datas, vai riscando o que você fez, o que você não fez. Assim como o caderno não é só para montagem, o caderno é para o projeto em si. Então tem todo tipo de coisa aqui. Tem planejamento de pós-produção, sabe? Metas, né? Quando que eu vou conversar com o pessoal da mixagem de som, o pessoal da colorização? Quando que eu vou entrar em contato com pessoas que podem ajudar a pensar a melhor carreira possível de distribuição, de circulação do projeto? Então, ser organizado, ter um caderno e uma pasta pro filme, eu acho muito importante, porque te ajuda nos momentos mais difíceis, né? E para concluir, eu lembrei o quanto montagem, né? Aliás, fazer um filme no geral, né? Todos os processos, eu lembrei o quanto isso tudo consome sua energia, seu tempo, influencia todas as áreas da sua vida, atrapalha o seu sono, mas que no fundo sempre acaba valendo a pena. Quando você vê um corte melhor, quando você consegue justificar assistindo, né, a melhora que o filme teve, tudo, né, as horas de sono, as tarefas que você acabou adiando ou se enrolando, tudo isso é justificado, porque se você realmente ama aquilo, você tem que ter uma parcela de obsessão, não tem como trabalhar num filme mexendo aqui 1 hora, depois, sabe, passa um tempão, você mexe lá de novo. Eu acho que não funciona dessa forma, né? Você tem que respirar o filme, isso é muito bom, e é um processo que vai exigir muito de você, é um tempo da sua vida que vai exigir muito, mas que tem que ser feito desse jeito, e que depois vai passar, o filme vai ser delegado mais para outras pessoas, né? No caso, a mixagem de som, a colorização, e você vai ficar mais supervisionando e tendo outro tipo de trabalho que é um pouco menos exigente, né, da sua energia, que é mais pensar para onde o filme vai, o que você vai fazer e tudo mais. Mas enfim, ainda vou trazer muito mais para vocês sobre o processo. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Essa é a playlist na qual eu compartilho o processo de realização do meu filme atual, o curta-metragem A Pedra que Cresce, baseado no conto do mesmo nome de Albert Camus, que se encontra em O Exílio e o Reino. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, o link para a playlist está aqui no card e também estará na tela final. Até a próxima!